Fala, concurseiro! Boa noite! Vamos que vamos! Live gabaritando para a Prefeitura de Caucaia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos nós, já deixa teu like para que essa live possa ficar salva, para que você possa ter um material adequado de estudos. Olha só, nós estamos começando hoje uma série de lives, já te convido para estar amanhã e depois, ou seja, hoje, quarta, quinta e sexta, nos dias 16, 17 e 18, exatamente hoje, começando a nossa série de lives com foco na tua aprovação na Prefeitura de Caucaia. E aí você pode estar pensando, por onde começar? Tendo uma rotina de estudo. Tendo uma rotina que te facilite o processo de constância. Estudar, nem que seja 1 hora, 2 horas por dia, vai fazer diferença na tua aprovação. Sem dúvida, isso tem como ocorrer e nós temos aí para você logo um presente de cara para que você possa trabalhar essa rotina, para que você possa trabalhar esse hábito. É o nosso planner, o planner do Mais Saúde, para que você possa fazer a organização dos estudos. Olha aí como a foto do planner, da capa do planner, que você pode baixar lá no nosso Instagram, a partir da página que está, mas também pode entrar nos nossos grupos VIPs para garantir esse planner, para fazer tua organização de estudo, planejamento. Tem lá calendário para você anotar as datas do concurso, anotar qual aula você viu, qual aula que você precisa ver. Ele é totalmente gratuito. Você precisa avançar na otimização dos resultados, fazer inteiramente aí todo o seu planejamento, tendo a possibilidade aí de fazer esse autoplanejamento. Mas se você pensar, né, que você pode ainda contar com toda uma equipe de professores, experts nos assuntos, você vai fazer o quê? Você vai ter a oportunidade aí de já começar fazendo aí, né, o nosso curso, o nosso preparatório para a Prefeitura de Caucaia. E já começo te mostrando aí, que a produção colocou aqui no nosso slide, no nosso material, que está com bônus exclusivos. E olha só os bônus. 2 sessões tira dúvidas ao vivo. Então essas sessões tira dúvida, como é, professor Anderson, essa sessão tira dúvida? Essa sessão tira dúvida é com professores, tá bom? Tira dúvidas mesmo a partir de cada disciplina. Então, Prefeitura de Caucaia, considerando o último edital, a gente tem português, nós temos matemática, e aí a matemática bem ampla, você tem aí o professor Alex Magno, hoje estamos aqui, professor Jackson já no aguardo, na agulha, para dar continuidade a esse gabaritando, e temos também nosso professor Davi Costa, com atualidades, então aperte F5 e fique atualizado. Então já se liga que o nosso curso preparatório já foi lançado, parte na frente, para quando o edital sair, que ele está na iminência, você já está fazendo os processos de revisão. Mas olha para a tela para a gente poder te dar aqui mais vantagens que o Tiradentes, pela plataforma do Mais Saúde, está te colocando. Vem para a tela, olha só, ok? Simulados por disciplina, e aí é fundamental esses simulados por disciplinas serem programados para você posterior, sobretudo com o edital lá já lançado, para que a gente possa dar mais ainda a orientação e o direcionamento quanto à banca que for fazer a tua prova. A gente tem apostado aí na CETRED, ela tem feito os últimos concursos. Você tem também como bônus 2 sessões de orientação de estudo. Isso com certeza vai extrapolar. As orientações de estudo serão comigo, professor Anderson Soares, tá certo? E aí eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode te dar ideias de cronogramas de estudo, você que tem plantões puxados. Então, garante logo que a gente está aí marcando as nossas primeiras orientações. Então não perde, são orientações ao vivo que a gente vai trabalhar todo esse passo a passo para você se preparar.
E volta para a tela, que eu tenho mais uma novidade aí que eu não decorei, que é o grupo exclusivo para alunos. Então, esse grupo exclusivo, para você estar tendo as oportunidades, avisos de live, qualquer dúvida que você tiver, para você falar com o pessoal do suporte, tudo isso garantido para você. Então, são bônus exclusivos e tudo isto, olha só, nós temos o curso, olha aqui no fundo dos meus olhos, preparatório para Caucaia, online, aí no conforto da sua casa, com o professor na palma da sua mão, você tem o curso ofertado com 50% de desconto. Então você tem o curso de Conhecimentos Gerais, que eu já te mostro na tela, o curso de Conhecimentos Gerais para todos os cargos. Então, tem curso para mim, assistente social, biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, médico, terapeuta ocupacional, todos os cargos da saúde. Então, olha só na tela, rapidez, esse curso de Conhecimentos Gerais com 50% de desconto. Com valor aí, ó, uma parcela pequena, R$ 29,75 é o investimento. Nós temos também o curso de Conhecimentos Gerais mais específica para técnico de enfermagem, você está vendo aí na tela, o valor R$ 34,75, então aí realmente um valor com muita eficiência de custo-benefício. E por último, o curso completo com Conhecimentos Gerais, e específica para enfermeiro, parcela de R$ 38,08. Então, no fundo dos meus olhos, porque agora feito toda essa explanação que a produção aqui colocou para nós, para te ofertar um curso com expertise, com professores gabaritados, com know-how do Tiradentes Concurso, através da plataforma do Mais Saúde, nós vamos estar aqui gabaritando questão. E aí nós vamos estar gabaritando o que, professor Randes? No teu material de apoio, deixa teu like, compartilha esse vídeo, faz o nosso canal crescer mais e mais nessa parceria, junto aqui, professor Randerson, o Mais Saúde e o Tiradentes, para que a gente possa te entregar toda vez mais conteúdo. Então, desejar desse boa noite, desejar dessas boas-vindas e tendo a certeza que você está se preparando, que você está com foco, que você vai estar fazendo sua aquisição, participando dos nossos momentos ao vivo, de orientação e direcionamento, nós vamos trabalhar aqui com você um assunto que independe de você ter estudado qualquer legislação do SUS. Pois é, sobre a Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, ela não tem uma portaria específica. Não tem lá que você digita um número da portaria com data e ano. Não, ela surge ali a partir da ideia, né, de 2003, 2004, 2005, de humanizar as ações em saúde. Aí você pode falar, professor, mas não são humanos que fazem isso? Olha que já vai para 20 anos essa política e o Ministério da Saúde vê cada vez mais a necessidade de falar da Política Nacional de Humanização. A humanização das ações de atenção e gestão que devem andar juntas e nós vamos gabaritar aqui 10 questões sobre esse assunto. Eu costumo dizer que esse assunto é um assunto fácil. Porém, ele é subjetivo, porque ele não tem decoreba, ele não tem, ele tem mais a questão da subjetividade, da reflexão. Então, através dessas questões, eu, professor Randes, estarei te orientando e direcionando para que você conheça sobre esse assunto. Vamos para a tela, então, para a gente ficar firme e forte neste assunto, que é um dos vários que nós temos no nosso curso completo. Lei 8.080, 8.142, a parte de participação da comunidade, de planejamento, decreto 7508, promoção da saúde, política nacional da atenção básica, com material bacana, com mapas mentais, quadro sinopse. Então, vamos para a conversa por aqui e vamos gabaritar a questão e depois a gente volta, tem mais um bate-papo, coloca aí alguma dúvida, o suporte vai estar passando e a gente vai tirar a tua dúvida do que seja necessário. Olha só, vamos aí então para as questões, foca na tela. Assinale a opção que apresenta, segundo o SUS, o Sistema Único de Saúde, a definição
de acolhimento. Então, o que seria aí o acolhimento dentro da política nacional de humanização? Diz a letra A, é uma ideologia de fóruns e instâncias de afirmação da cidadania dos usuários dos serviços de saúde, a fim de que possam ser bem atendidos. Será apenas uma ideologia? É uma ideologia? É algo que não é praticado de forma nenhuma? Nós temos aí os avanços, nós temos melhorado essa humanização da assistência. Quando se fala, por exemplo, olha só, você chega numa unidade de saúde, olha só, você chega lá, não tem mais aqueles paredão, você não está falando por uma caixinha, você está falando por um vidro transparente quando é um ambiente em ar-condicionado, você está mais próximo ali da recepção, da pessoa que está fazendo a marcação da tua consulta. Então, quebrando-se barreiras, não só a questão do acesso, que possibilita marcação, às vezes, por sistema eletrônico, ou um atendimento mais humanizado, com acolhimento, com classificação de risco, e o acolhimento ele se dá em qualquer circunstância. Então, vamos voltar aqui para poder trabalhar essa subjetividade na questão. Em tela, show de bola. Então, olha só, elaboração de programas, diz que o acolhimento é uma elaboração de programas de formação continuada para o atendimento humanizado, em conveniência com as instituições de ensino superior. Você começa a perceber, pelo que eu falei, que ele não é um programa específico. O programa, gente, a palavra programa, lembra até, a questão da SF anteriormente, do PSF. Porque nós tínhamos programas. Essa palavra programa é como nossa live. Tem um início, meio e fim. Hoje nós trabalhamos mais como o acolhimento, ele é uma estratégia. E ele não está voltado só para a formação, ele está voltado para a atenção, para a gestão, para todos os âmbitos em que se dá as ações e os serviços do SUS. Então, ele possivelmente não é aqui uma ideologia para a questão, porque ele acontece, não é só algo que está por acontecer, que se prega. O item C diz que ele é uma ação gerencial de reorganização do processo de trabalho da unidade de saúde, seja ela qual for unidade de saúde, ou pontos de atenção, que podem ser chamados também, os pontos de atenção, conforme a portaria 4279 de 2010 e a portaria de consolidação de 2017, número 3, no anexo 1, que é a de redes em si. Então, seja o ponto de atenção primária, secundária ou terciária, visando melhor atender aos usuários e ampliar a capacidade de identificar e resolver problemas. No fundo dos meus olhos, esse é o gabarito da nossa questão, sem dúvida, porque ele se envolve numa ação gerencial. O acolhimento ele pode se dar tanto pelo um trabalhador. Quem é o trabalhador de saúde? O porteiro, a pessoa da copa, porque ele está trabalhando numa instituição de saúde. Mas ele também se dá pelo profissional de saúde. Lembra desses conceitos. Aqui a gente não está vendo uma aula teórica, mas nós temos a nossa aula completa, teórica, com mapas mentais no curso, completo. E aqui você está vendo nós resolvendo questões. E aí você tem assim, trabalhador da saúde, eu quero que você diferencie, trabalhador da saúde e profissional da saúde. Anota aí. Trabalhador, qualquer pessoa que trabalha numa instituição de saúde. Profissional da saúde, aquele que tem uma formação específica na saúde. Então, esse processo de acolhimento todos podem fazer. Agora, acolhimento com classificação de risco. O profissional da saúde é quem vai fazer esse acolhimento com classificação de risco. Porque precisa de um saber, precisa de uma tecnologia, a chamada tecnologia leve e dura. Precisa da relação, mas precisa também de um conhecimento, de um saber estruturado. Como é a classificação de risco? O que é que eu avalio? Então, acolhimento, de forma geral, é sobretudo, né, a definição aí, e tanto pode ser praticado por trabalhador da saúde como profissional da saúde. Enquanto acolhimento com classificação de risco, nós vamos ver
posteriormente que isso se trata de um dispositivo. Você precisa aprender aqui nas questões hoje quais são os princípios, quais são as diretrizes e quais são os dispositivos da Política Nacional de Humanização. Mas vamos também aqui para a tela falar o que é que está errado no item D e no item E, tá bom? Formação no item E, né, para alguns. Formação de conselheiros da área da saúde, não é a definição de acolhimento, a fim de que contribuam no controle social para a humanização do atendimento e do tratamento. Metodologia, que visa empoderar os usuários, não é só os usuários, a questão do acolhimento, no sentido de avaliarem a atenção dispensadas e poderem contribuir com aportes individuais. Isso está mais para a questão de satisfação, avaliação do usuário. Então, assim, nós conseguimos gabaritar e chegar na segunda questão. Essa segunda questão, ela vai nos trazer, olha só, uma situação específica. Um paciente cadeirante procurou atendimento em uma unidade de saúde inaugurada há pouco tempo em seu bairro. Ao chegar à unidade, ficou surpreso com o espaço físico. Havia rampas de acesso, banheiros apropriados, portas mais largas e macas reguláveis. A situação descrita acima é um exemplo de observância da seguinte diretriz norteadora da Política Nacional de Humanização. E aí você precisa diferenciar, nós vamos estar fazendo isso através das questões, quem é princípio e quem é diretriz. E quem são também os dispositivos. Então você precisa ter esse entendimento geral, ok? Então vamos lá. Nessa situação específica, me diz aí o gabarito. Já digitou o gabarito? Espero que sim. Nós temos uma diretriz de cogestão, acolhimento, transversalidade, ambiência ou gestão participativa. Nós, sem dúvida, vamos estar falando aí da ambiência. O que é que nós temos como diretriz? A ambiência. O acolhimento, ele é uma diretriz também, mas a questão, o foco da questão em si, fala de ambiência. A cogestão, ela é uma diretriz ou ela é um dispositivo? Ela é um dispositivo para se trabalhar a gestão participativa de cogestão. Então aqui, ó, de diretriz, acolhimento é uma diretriz, mas não está respondendo a questão. Quem responde é a ambiência. A gestão participativa é uma diretriz. A cogestão é junto, ó, isso aqui, ó, se chama assim, ó, gestão participativa e cogestão. Aparece desse jeito nas cartilhas que falam da Política Nacional de Humanização. Então, aqui é também uma diretriz. Professor, e transversalidade é um princípio. Quando chegar lá na questão que vai tratar dos princípios, eu vou te dar um mnemônico para você não esquecer dos princípios da Política Nacional de Humanização. Então, gabaritado, questão tranquila, mas a gente precisa aqui, ó, não só te dar o gabarito, a gente vai dissecar todas essas questões. Te falar item por item, por que não é, por que é, o que é em cada item. Então, vamos para a terceira questão. Firmes e fortes. E mais uma vez, eu te digo para estar junto com o professor Randy Sus e toda a nossa equipe em essa série de lives, 3 dias, hoje, amanhã e sexta, aí depois você pode sextar. Amanhã tem professor Alex Magno com matemática e professor Davi Costa com atualidades e convivência societária com foco na Caucaia, na tua aprovação em Caucaia. Terceira questão, foca na tela. A implementação da Política Nacional de Humanização pressupõe vários eixos de ação que objetivam a institucionalização, difusão dessa estratégia, olha só como a questão chama de estratégia e não de programa, e principalmente a apropriação de seus
resultados pela sociedade. Considerando o que propõe cada um desses eixos, assinale a afirmativa correta. E aí, meu caro concurseiro, minha cara concurseira, você precisa ter estudado os documentos. E aí, qual a dificuldade do concurseiro quando se fala de política nacional de humanização? É porque a política nacional de humanização ela é transversalizada em toda a legislação do SUS. Ela não tem uma portaria específica. Ela tem cadernetas, ela tem livros, ela tem e-books, ela tem documentos do Ministério da Saúde e ela está presente em todas as políticas, em todas, digamos, a política voltada para as pessoas LGBTQIA+, a política voltada para a saúde indígena, a política voltada para as pessoas em situação de rua. Então, a política voltada para a pessoa negra, a política de saúde da mulher, a política de saúde da criança, a política de saúde do idoso. A política nacional de humanização, ela é transversalizada, ela está em todas essas portarias. Então, por isso há dificuldade, porque tem vários documentos. Nós temos documentos de 2004, 2010, 2013, 2016. Então, na nossa videoaula, na aula teórica do nosso curso, nós fazemos um apanhado, um resumo de todos esses materiais. Aqui nós estamos aplicando os conhecimentos desse resumo nas questões, mas te explicando passo a passo como é que você acerta as questões de política nacional de humanização. Então, foca na questão que eu vou te falar desses eixos, tá bom? Ok? Em tela, nós temos aí cada um dos eixos. E aí, vamos lá. No item A, diz assim: no eixo do financiamento, pretende-se que a Política Nacional de Humanização faça parte do Plano Nacional, dos planos estaduais e municipais dos vários governos, sendo pactuada na agenda de saúde pelos gestores e pelo Conselho de Saúde correspondente. Aí vamos no item B. No eixo de atenção, propõe-se uma política incentivadora do protagonismo dos sujeitos e da ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a intersetorialidade. No item C, diz: no eixo de gestão da Política Nacional de Humanização, pressupõe-se a integração dos recursos vinculados a programas específicos de humanização e outros recursos de subsídio à atenção, unificando-os e repassando-os fundo a fundo. No item D diz: no eixo das instituições do SUS, indica-se o acompanhamento e a avaliação sistemática das ações realizadas, estimulando a pesquisa relacionada às necessidades do SUS na perspectiva da humanização. No item E, no eixo da informação e comunicação, indica-se que a política nacional componha o conteúdo profissionalizante na graduação, pós-graduação, extensão em saúde, vinculando aos polos de educação permanente e às instituições de formação. Então, se você conhece dos eixos que foram elencados, nós vamos ter, na verdade, esse último item você já pode pensar assim: ah, tá falando de educação permanente. Então não é o eixo da informação e comunicação. Aqui é o eixo de educação permanente. Então corrige aí cada item que tu já vai aprender quais são os eixos. Quando se fala de financiamento, a gente já pode ter uma desconfiança aqui, ó, quando se fala de recursos vinculados, recursos de subsídio no item C. Então, no item C, não é o item, não é o eixo, né, de gestão. Ele sim é o eixo de financiamento. Então, aqui não é eixo de gestão. A gente está corrigindo cada um para você. No item C, nós temos aqui que ele é o eixo de quê? De financiamento. Então, o examinador, ele saiu aqui trocando os eixos. Eu vou te falar de todos esses eixos. E aí, quando se fala especificamente de informação, de comunicação,
que ele quer dizer aqui no item é por meio da ação de mídias, não tem nenhum item que fala aqui de mídia, de discurso social, de ampla inclusão, do debate na saúde. Existe, por exemplo, olha só, uma plataforma para divulgar essa política nacional de humanização. Humaniza SUS, concursos. Então, essa parte de informação e comunicação do eixo é através das mídias sociais, do Humaniza SUS, aquele bonequinho com o do SUS, com o Humaniza SUS. Então, vamos dissecar mais itens. Olha só, tela, no item B, que ele está dizendo assim, ó, no eixo de atenção, propõe-se uma política incentivadora do protagonismo dos sujeitos e da ampliação, olha só, da atenção integral à saúde, promovendo a intersetorialidade. Aqui sim, o examinador veio no documento ministerial, por isso você precisa saber, conhecer, ter o resumo disso, e aí sim é o gabarito da nossa questão. Professor, e os demais, quanto aos eixos que estão faltando aqui, ó? Anota aí. Nós temos aqui uma tela em branco para anotar para você. Nós temos, então, o eixo da Política Nacional de Humanização. Quais são? Quais vai sair? Quais são? Da gestão do trabalho, do financiamento, que a questão evidenciou, do gabarito da questão, que é o eixo da atenção, da educação permanente, que a questão também faz esse resumo para ti, da educação permanente, que a questão também colocou, do eixo da informação, comunicação, que a questão colocou, mas para você errar, ela não relaciona com a mídia, com a divulgação, e a gestão, o item, né, o eixo chamado de gestão da PNH, que se relaciona com acompanhamento, com avaliação, com a pesquisa relacionada às necessidades, né, desta humanização. Então, volta aqui para o nosso material e nós temos aí, de fato, o gabarito do item B, tá certo? Aqui, ó, essa questão de avaliação, nós acabamos de colocar quanto à questão aqui, ó, é gestão da PNH relacionada, ele troca, não é, ó? Ele faz o item C, ele colocou gestão. Quando se fala de avaliação, é justamente aqui, ó, no item D, gestão da PNH. Então, assim, a gente dissecou, te falou de todos os itens, volta aí, faz o resumo e vamos de quarta questão. A Política Nacional de Humanização no SUS, lançada. Se a questão falar 2003, 2004, 2005, que várias questões citam essas datas, não vai brigar com o examinador. Qual é a tua única função enquanto concurseiro? Que o teu gabarito coincida com o da banca. Eu costumo dizer que recurso é a fase do jogo, mas depende do que você marcou no gabarito. Teu gabarito coincidiu com a banca e tu sabe, tem certeza que a banca errou, que a banca se equivocou, tu viu a tua prova depois, tu vai entrar com recurso? Não. Tu vai dar força para a banca e tu vai ganhar aquela questão. Agora, se tu errou, tu vai entrar em contato com o professor. Professor, vamos fazer um recurso para essa questão, me orienta. A gente está disponível para você. O nosso lema é antes, durante e depois. Então vamos juntos nessa. Não vai brigar com a questão. Por que tem gente muito inteligente, top, conhece, descreve sobre o assunto, fala, te dá uma aula, mas não passa no concurso ou custa a passar? Porque ele quer jogar todo o conhecimento em uma única questão. E nós precisamos saber o cerne da questão, o que a questão está perguntando, o comando da questão. Então, foca nisso, que aí sim você vai ser objetivo na tua aprovação. Volta para a questão que agora vem aí, ó. Lançada em 2003, nós estamos em 2023, vinculadas à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, está pautada nos seguintes princípios. Eu disse que ia te dar um bizu, um mnemônico, para você lembrar.
A Política Nacional de Humanização, o professor Hans Suss acha fácil. Algo oposto a fácil é algo difícil. E aí eu pensei assim, qual é o vestibular mais difícil do Brasil? O ITA, que nós vamos ter aqui um no Ceará. Então você lembra do ITA e tem os princípios de graça nesse mnemônico de Política Nacional de Humanização. Vamos procurar na questão esse mnemônico, que ele possa estar disfarçado nas questões. Vem para a tela comigo. ITA são os princípios. Eu já te falei de diretrizes nas questões lá atrás, estou te falando agora do ITA. Vamos lá. Onde é que eu tenho algo começando aí com I? Intersetorialidade, mas não é. Então você tem que conhecer. Eu já te falei em uma questão que a transversalidade é um princípio. Eu já dei essa dica, então você tem que ir acumulando conhecimento. Onde é que eu tenho transversalidade? Eu já te expliquei, ela é transversalizada em todos os meios, em todas as políticas. Tá aqui, ó, o T de transversalidade. E o que é o I? Indissociabilidade entre atenção e gestão. A gestão não pode pregar uma coisa e a atenção mostrar outra. Como, professor? A gente fala de equidade. Aí colocamos todas as mesmas cadeiras para os pacientes. Quando tem um cadeirante que ele precisa de um espaço adequado, que ele precisa de um banheiro adequado, adaptado para ele. Ok? Então eu não posso ter uma indissociabilidade entre aquilo que eu prego, aquilo que eu planejei e aquilo que eu executo. Então isso é indissociabilidade da atenção e da gestão, que pode ter vários conceitos, mas eu estou te falando aqui de um modo grosseiro para você entender. E por último, professor, cadê o A? Tá aqui, ó, autonomia. E aí pode aparecer trocado, ó, autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos. Então lembrou do ITA, ó, indissociabilidade da atenção e da gestão, transversalidade e autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos, item E de êxito. E aí você pode me perguntar, mas podemos aprofundar cada um desses princípios? São apenas esses 3 princípios? Sim. Olha o conteúdo da 5ª questão. A partir da análise dos problemas e dificuldades em cada serviço de saúde, e tomando por referência experiências bem-sucedidas de humanização, a Política Nacional de Humanização tem sido experimentada em todo o país. Nos que tange, né, são princípios básicos, aí vem o cerne da questão. São princípios básicos da Política Nacional de Humanização, exceto. Essa questão está aqui estrategicamente porque você já sabe quais são os princípios, é o ITA, mas agora você vai aprofundar. Então, de forma objetiva, nós estamos te trazendo aqui nessa live teoria e questões e te dando o conteúdo, que ocorre também em todos os processos. Nosso curso de conhecimentos gerais, que tem lá a legislação do SUS em Caucaia, no último edital, ele é conhecimento específico, mas nós já te damos uma parte de conhecimentos específicos, que é a parte de legislação do SUS, inserida no curso de conhecimentos gerais. Então, gratuito, tu leva aí o curso de conhecimentos gerais, com muitas aulas de exercício, o que a gente tem que treinar, o que a gente tem que fazer acontecer, porque muitas vezes o aluno sabe ali da teoria, mas chega na hora da questão erra. Então isso não vai acontecer com você, porque nós vamos treinar muitas questões. Não só aqui na live, gratuitamente, mas também na adesão ao nosso curso, com todos os bônus. Aqui o pessoal está colocando a plaquinha e falando para que eu possa repetir. O curso com 50% de desconto, o link está aí, ou a tarja, algo do tipo. E você não pode perder essa oportunidade. Com aulas de orientação e direcionamento, sessões tira-dúvida, simulados por disciplina, todas essas vantagens. Então, foca na tela, porque agora nós vamos aprofundar o ITA, o vestibular mais difícil do Brasil, que faz a gente lembrar dos princípios da Política Nacional de Humanização, que é um assunto fácil, mas que precisa ser aprofundado, porque ele envolve subjetividade, envolve interpretação. Então, foca na tela. Você já viu que transversalidade é, mas o que é a transversalidade? É a busca
né, busca se fazer presente em todas as políticas e programas do SUS, reconhecendo que as diferentes especialidades e práticas podem conversar com a experiência daquilo que é assistido. Ou seja, ela é uma espiral, ela está em todas as políticas. Indissociabilidade entre atenção e gestão. Os trabalhadores e os usuários devem se apropriar do conhecimento sobre como funciona a gestão dos serviços de saúde e participar ativamente das tomadas de decisão na organização da saúde e nas ações. Aquilo que eu te falei, eu não posso ter um plano e lá na prática os trabalhadores estão executando outro. Então está certo indissociabilidade, transversalidade, protagonismo, ou o A aqui, ó, do nosso ITA, autonomia, protagonismo e corresponsabilização, que diz sobre as mudanças que acontecem com o reconhecimento do papel de cada um, como cidadãos de direito, valorizando e incentivando sua ação na produção de saúde. Por que é que se fala de tecnologia, de considerar os saberes e as práticas dos usuários? Está aqui relacionando a autonomia. Então, a formação continuada à distância não é um princípio do SUS, OPA, da Política Nacional de Humanização. Então, nosso gabarito de Deus te ajude. Deus te ajude a tomar as decisões corretas na tua vida, porque se planta e se colhe. É só plantar, regar e colher, ok? Toma a tua água, vamos para a sexta questão. Vai lendo aí a sexta questão. Já comenta o gabarito comigo, tá bom? Coloca aí nos comentários. Se você está vendo depois, você também deixa o comentário dessa sua live, dessa nossa live. O que é que você aprendeu, responde, para engajar aí com o nosso canal e que ele possa crescer cada vez mais, o canal do Mais Saúde. Então você já leu, já teve aí a resposta, espero que sim, mas eu preciso hidratar aqui e eu estou aguardando a sua resposta. Tem o delay, não é? Enquanto isso, ninguém veio, o professor se molha. E voltamos em tela. A Política Nacional de Humanização, olha como eu disse, 2003, 2004, 2005, essa questão trabalhou 2004. Instituída em 2004, busca valorizar as pessoas que se encontram nos serviços de saúde para que o sistema tenha mais qualidade. Qualidade é um assunto que a gente precisa estudar. E existe um mnemônico, eu vou só dar aqui o gostinho para você, que eu digo que o concurseiro tem que ser 3E, porque senão o nome dele vai para o SPC. Professor, o que é isso? Qualidade? Isso são as dimensões da qualidade. Muito cobrado em prova. Uma rede, para ter qualidade, precisa ter, olha o 3E, equidade, precisa ter eficiência, precisa ter efetividade, precisa, olha o S, segurança, precisa ter pontualidade e centralidade na pessoa. Foca na tela aqui comigo de novo, ó. Equidade, eficiência, efetividade, segurança, pontualidade e centralidade na pessoa. O concurseiro tem que ser 3S, senão o nome dele vai para o SPC, para o Sistema Parcial de Classificáveis. Ou seja, nem nos classificáveis ele ficou, nem no cadastro de reserva. E mais vale um cadastro de reserva do que nada na mão. A tendência dos concursos é cadastro de reserva, sobretudo no mundo pós-pandemia, para que a administração possa acontecer com eficiência, para que as convocações vá acontecendo conforme a folha de pagamento estruturada daquele município, daquele estado. Mas aí nós já temos vagas aprovadas para Caucaia, muitas vagas, não recordo aqui o número de todos os cargos, mas a maioria dos cargos, médicos 50 cargos, 50 vagas, enfermeiros 70 vagas, técnico de enfermagem 100 vagas. Então tem as nossas lives aí, tem os nossos materiais especificando, acompanha o Instagram também, que tudo está sendo informado para você. Mas foco na questão, a gente deu aí mais um mnemônico aí para tu falar de qualidades, e aí diz, para tanto, assinale a alternativa que apresenta as prioridades da Política Nacional de Humanização. Esse é um dos documentos mais antigos que ele trata dessas prioridades. E aí qual é a prioridade? É reduzir as filas e o tempo de espera? Ampliar o número de trabalhadores?
ter gestores bem preparados para assumir e dirigir a unidade básica de saúde, implantar uma sala exclusiva para queixas de ordem administrativas. Então, ao ler os itens, você poderia achar que tudo isso seria necessário, mas o documento só diz uma dessas prioridades. São 3, e eu estou aqui te elencando uma. Sabe qual é? Olha só, gabarito da nossa questão é reduzir as filas e o tempo de espera. Então, gabarito tranquilo quanto às prioridades. Os documentos mais antigos vão falar dessas prioridades e a gente nunca sabe o que é que a banca vai trazer para você, qual é o documento que ela vai te trazer, né, quanto à questão das prioridades. Então, você precisa exercitar, precisa ter um material que possa te trazer isso com mais respaldo, com mais objetivos. São especificamente os objetivos que podem aparecer. A gente já falou de princípios, a gente já falou de diretrizes, e nós estamos aqui falando agora nessa questão de 3 prioridades, que podem ser chamadas 3 prioridades, como a questão coloca, mas também algumas bancas podem colocar como 3 objetivos. E aí eles são esse de reduzir as filas e o tempo de espera, mas também que todo usuário saberá quem são os profissionais que cuidam dele e ainda que as unidades garantirão as informações, o acompanhamento aos direitos dos usuários do SUS. Então eu te falei aí as 3 prioridades, os 3 objetivos. Essa live, sim, não está aqui anotado e a gente tem que gabaritar, e o professor Jackson já está aí esquentando as turbinas. Nosso mestre da língua portuguesa, professor Jackson Bezerra, está aqui já a ponto, né, de dizer assim: professor Hanson, dá o espaço aí que a língua portuguesa também é muito importante, mas eu vou já passar aqui o bastão para ele, para você continuar, né, nessa live top. Então, deixa o teu like, comenta para que essa live fique de fato gravada e você tenha aí as prioridades de voltar, fazer as suas anotações, revisar. Lembrou de Política Nacional de Humanização? Tenho lá essa live, vou revisar, tem resolução de questão, mas também tem o nosso curso completo com mapas mentais, quadros sinopse e com 50% de desconto e todas as vantagens que eu já te falei. Vamos para a 7ª questão, que o meu tempo está urgindo e a Sapucaí é grande. Vamos lá. A Política Nacional de Atenção Básica engloba ações que enfatizam o fortalecimento, vamos nós, e a consolidação da Política Nacional de Promoção da Saúde e da Política Nacional de Humanização. O que significa a humanização no atendimento? Olha só, então ele colocou aí, né, foca na questão, colocou aí 2 políticas, mas ele especifica, o examinador te pergunta especificamente o que é humanização. E aí diz no item A: resolutividade, essencialmente, ou seja, resolver a demanda, o problema de saúde do paciente, do usuário. Ele diz no item B: acolhimento para a pessoa se sentir bem. Adianta eu ter apenas um acolhimento para a pessoa se sentir bem e ela sair sem medicamento, sair sem a marcação de um exame, de um diagnóstico terapêutico, de uma imagem que ela precisa? Então, é só acolher mesmo? Não. Então, aqui eu já posso descartar o item B. Nós temos aí viabilização e estabelecimento do vínculo. O que é que adianta? Eu tenho, é importante, para isso necessário concursos, sobretudo na estratégia de saúde da família, manter o vínculo com esse usuário, com o território, mas é só isso, viabilização e estabelecimento de vínculo? Humanizar é só isso? É só só vínculo. O vínculo ele pode ser negativo também, não esqueça disso. O que se quer é o vínculo positivo, tá bom? Que vem aí com o conhecimento da equipe, saber quem são os profissionais, que a gente falou agora das 3 prioridades, dos 3 objetivos. E por último diz o item D: acolhimento
e resolutividade na atenção prestada. Então aqui a resolutividade, ela está no item A, mas diz que a resolutividade é essencialmente. Não, o que é mais correto aqui é o acolhimento e a resolutividade na atenção prestada. Gabarito, sem dúvida, item D. Lembra que isso é um princípio do SUS, que está lá na Lei 8.080. Resolutividade é um princípio do SUS, sim. Se você não sabe, vem estudar com o professor Hanson, que ele vai revisar tudo isso para você. Lembrando que a resolutividade, no fundo dos meus olhos, ela é conforme a complexidade da assistência. Eu não posso querer que a atenção primária atenda um caso de uma paciente que precisa intubar. Ela pode acolher, chamar o SAMU, transferir. Então ela é elo, ela é ponto de ligação em todos os pontos de atenção da rede de saúde. Então resolutividade dentro do seu nível. E a atenção primária, que é a que tu pode trabalhar lá na estratégia de saúde da família, da Prefeitura de Caucaia, ela tem a potencialidade de resolver 80% a 85% dos problemas de saúde. É muita informação, né? Porque esse professor dá, por isso deixa teu like para que a gente possa conseguir deixar essa live gravada, que a direção possa aí conseguir deixar essa live gravada para tu ter revisão desses assuntos. Vamos para a 8ª questão, que diz: são diretrizes da Política Nacional de Humanização. Eu já te falei de várias diretrizes lá no início. Então vamos lá. Colegiado gestor. A gente falou de gestão participativa e cogestão, é o nome. Sistemas de escuta qualificada a gente não falou em nenhum momento. Isso é dispositivo. O colegiado gestor é o modo de fazer a gestão participativa. E aqui eu diferencio para você, ó, diretriz de dispositivo. Você vai entender a diferença. Quando eu falei assim, ó, acolhimento se dá em toda a instância. Olha só, no fundo dos meus olhos, para eu levar para dentro da tua memória. Acolhimento é uma diretriz. Agora, quando eu falo acolhimento com classificação de risco, eu vou ter ali o quê? Um dispositivo, um instrumento que eu vou classificar. Então, a diretriz anda junto com o dispositivo. Eu costumo, na nossa aula teórica, a gente faz assim. A gente coloca cada diretriz e coloca o que é. O dispositivo é o como fazer. Então, o colegiado gestor é um dispositivo, que é o como se faz a diretriz de gestão participativa e de cogestão acontecer. Então, esse item A já está eliminado. Acolhimento com classificação de riscos já está eliminado também, que eu acabei de te falar, que é um dispositivo da clínica ampliada, ou projeto terapêutico singular. Ele é um dispositivo para se trabalhar a clínica ampliada como uma diretriz. O projeto de saúde coletiva, ele também é um dispositivo. Colegiado gestor, a gente já falou, é um dispositivo. Valorização do trabalho e do trabalhador, aqui é uma diretriz. Então, nessa aula, diretriz, eu fui anotando todas as diretrizes. A clínica ampliada é uma diretriz. O acolhimento com classificação é um dispositivo. Acabei de explicar, mas a questão está perguntando onde todos os itens são diretrizes. Contrato de gestão é um dispositivo, é o modo, né, da gestão acontecer. E aí vem a defesa dos direitos do SUS, que é sim uma diretriz, a valorização do trabalho e do trabalhador, que a gente acabou de ver que é uma diretriz, e a clínica ampliada. Então só pode ser o item E. Então você precisa diferenciar o que é princípio, o que é diretriz, o que é dispositivo e quais são aquelas 3 prioridades, quais são os 3 objetivos. Você não pode ir para a sua prova com a temática de Política Nacional de Humanização sem saber dessa diferenciação, pois a banca cobra esses pontos, esses aspectos. Vamos para a 9ª questão. Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Humanização. Olha só, a política que busca a reorganização do processo de trabalho em saúde
implicando as relações sociais que envolvem trabalhadores e gestores na experiência cotidiana da organização e condução do serviço e busca transformar as formas e a produção e a prestação de serviços à população. E aí nós vamos ter que ler os itens para ver, porque esse item está particularmente bonito, mas vamos ver os demais. É considerado uma política unidirecional, só tem uma direção, pois traduz os princípios do SUS, orienta práticas de atenção, oferece um eixo organizador, constrói práticas solidárias, contagia a rede por meio das atitudes e ações humanizadoras e posiciona-se como uma política pública. Agora, dizer que ela é unidirecional, tá meio assim, vamos ver qual é mais correto. Aqui, ó, tá direitinho, a reorganização do processo de trabalho, implica as relações que envolvem trabalhadores, não é só em uma única direção. Vamos pensar. A Política Nacional de Humanização estrutura-se por meio dos princípios da transversalidade, da indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, exclusiva dos gestores. Aí aqui ele entregou a questão porque não é. Não pode ser exclusiva dos gestores, tem que ter a tríade. Quanto ao método, no item D, a Política Nacional de Humanização caminha no sentido da exclusão? Jamais. No item E, a Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, sim, que se mostram através de arranjos de trabalho. Um deles é o acolhimento, que serve exclusivamente para diminuir o número de pessoas na fila. Falso, exclusivamente. O acolhimento é resolutividade, é vínculo. Ele não serve só para reduzir a fila. Então, aqui, por eliminação, apesar do item B estar bem legal também, mas tem aí a questão da unidirecionalidade, ele é multi, né? Ele não vai aí só para um aspecto. A gente gabarita junto com a banca aqui, por isso é uma questão subjetiva, que trabalharia aí o item A. A de aprovação é o seu lugar. E por último, 10ª questão, acerca da Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa incorreta. É o tipo de questão que é muito bom para o concurseiro. Olha a dica, estudar por questões incorretas. A gente bota muitas questões incorretas no nosso material, porque faz ali um resumo do assunto para você. Então, foca na tela. Por humanização, compreendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Será? Vamos nós. Uma das falhas da PNH é a falta de proposição no eixo de gestão de trabalho. Achamos o item, está pedindo incorreto. Lembra que eu te falei de todos os eixos? E lá nós tínhamos a questão do trabalho também. E não existem estratégias voltadas para a promoção de ações que assegurem a participação do trabalhador? Falso. E a gestão participativa? Então, o item B, sem dúvida, é o nosso gabarito. E deixo aí para você a leitura do item C, do item D, do item E, que são frases, que são temas repetidos, itens repetidos que as bancas fazem ali, as mudanças, e você tem que estar treinado para esse assunto. Então, olha só, adquire agora, com 50% de desconto, os nossos cursos. O pessoal está colocando aqui no painel que tem aí as tarjas, tá bom? Ok? Tem as tarjas aí para você, mas se não, vai no site do Tiradentes e lá você vai ser redirecionado para o Mais Saúde. Nós temos na descrição, junto com esse material, o endereço do nosso site www.maisaudeconcursos.com.br, no Instagram do Mais Saúde, no Instagram do Tiradentes. É fácil você ter esse contato e fazer a sua aquisição com essa oportunidade e garantir antecipação para a tua aprovação. Então, um beijo, um cheiro, um abraço e dentro de instantes, pequeno intervalo aí, ó, só para tu, solta a vinheta, só para tu tomar a tua água, para tu já ficar expert, porque o mestre da língua portuguesa, o professor Jackson Bezerra, vem aí. Então, beijo, abraço, abraços do professor Randy Sus. Até mais!
Olá, doutores e doutoras, estamos de volta aqui mais uma vez para, nesta noite de hoje, resolver comentar mais algumas questões de língua portuguesa para você que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Caucaia. Então, essa maratona para a Prefeitura de Caucaia, tá certo? Que nós estamos desenvolvendo para vocês, é exatamente para que você entenda, tá certo? Que para passar em concurso público é fundamental que você resolva questões. É fundamental que você se aprofunde nas questões. Pois muito bem, senhores e senhoras. Não vamos perder tempo. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta, e aí você tem que ter um cuidado muito grande. Por que, professor, que eu tenho que ter um cuidado muito grande? Porque quando se fala em elaboração de questão, veja, a alternativa incorreta. O que é incorreto? O nosso cérebro, ele está preparado principalmente para a gente marcar a correta. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos que façam a leitura do enunciado 2 vezes, para que ele tenha certeza daquilo que ele está marcando. Então, ele diz: detalhamento. Vamos começar com a palavra detalhamento. Outra coisa que eu recomendo é que você faça uma análise fonética. Então, na palavra detalhamento, eu vou separar a sílaba. Vejam, na palavra detalhamento, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um dígrafo consonantal, dígrafo consonantal, nós vamos ter um dígrafo vocálico, um dígrafo vocálico. Lembrando que dígrafo ocorre quando 2 letras representam um fonema. Sempre que 2 letras representarem um fonema, nós temos o que a língua chama de dígrafo. Então, sempre que 2 letras representarem um fonema, nós temos o que a língua chama de dígrafo. Na palavra detalhamento, você tem dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Dessa forma, a gente pode ir para a letra A. Na palavra detalhamento, tem respectivamente um dígrafo consonantal, LH, e um dígrafo vocálico, EN, certo. Mas ele não quer a certa, ele quer que você marque a errada. Então vamos para a letra B. Vou de novo agora para a palavra promessas. Então já faço separando a sílaba. Promessas. Na palavra promessas, nós temos PR, é um encontro consonantal. SS é um dígrafo consonantal. Esse encontro consonantal, como está no início das palavras, então todo encontro consonantal colocado no início das palavras, ele é inseparável. E o dígrafo SS, ele é separável. Depois que você faz a análise fonética, você vai para a questão. Vejam, há respectivamente um encontro consonantal, certo? Certo, há um encontro consonantal. E um dígrafo consonantal, certo? Então a letra B também está correta. Vamos para a palavra revanchismo.
revanchismo. Na palavra revanchismo, eu tenho dígrafo vocálico. São dígrafos vocálicos AM ou AN quando representam o fonema AN. É M ou EN quando representam o fonema EN. E M ou IN quando representam o fonema IN. OM ou ON quando representam o fonema ON. E, finalmente, o M ou o N quando representam o fonema 1. Então, na palavra revanchismo, nós temos um dígrafo vocálico, o AN representando o fonema AN. CH é um dígrafo consonantal. É bom lembrar que o H só constituirá dígrafo ao lado de consoante. A letra H só constitui dígrafo ao lado de consoante. Agora, o S e o M é um encontro consonantal separável. Encontro consonantal separável é aquele que, durante a pronúncia, quando a pronúncia ocorre, as consoantes não se misturam. Quando as consoantes se misturam por ocasião da pronúncia, nós temos um encontro consonantal inseparável. Dessa forma, você tem, na sequência, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal e encontro consonantal. Aí a gente pode ir para a questão. Vejam. Revanchismo há, respectivamente, um dígrafo vocálico, certo, e um dígrafo consonantal, certo. Se ele tivesse botado ainda um encontro consonantal, se tiver uma mais correta, pessoal, se tiver uma mais correta, a gente marca, mas aí está correto. Palavra discussões, então vamos para a palavra discussões. Discussões. Na palavra discussão, ou discussões, perdão, fazendo a análise fonética dessa palavra, o S e o C é um encontro consonantal. O S e o S é um dígrafo consonantal. O O é vogal e o S é semivogal. Você tem um ditongo decrescente nasal. É bom lembrar que o ditongo vai ser decrescente nasal sempre que você tiver primeiro a vogal, depois a semivogal. Então, eu tenho encontro consonantal, dígrafo consonantal e ditongo decrescente nasal. Dessa forma, vamos lá. Discussões a um dígrafo consonantal. Já está errado. Ó. SC é encontro consonantal. E um dígrafo consonantal. Então, ele diz um dígrafo consonantal e outro dígrafo, isso é dígrafo. Mas isso aqui não é encontro consonantal, então a letra D é a opção errada. Logo, consequentemente, a palavra programa tem que estar correta. Então, vamos ver a palavra programa. Na palavra programa, e olha que nós estamos aqui para animar a sua noite, para que você possa ficar animado com essa aula, com as explicações, com a resolução das questões, e possa
estudar mais, resolver mais questões. Na palavra programa, nós temos que o PR é um encontro consonantal. Que o GR é outro encontro consonantal. Então, eu tenho 2 encontros consonantais na palavra programa. 2 encontros consonantais. Vamos para as opções. PR, encontro consonantal. GR, encontro consonantal. Há, respectivamente, um encontro consonantal e outro encontro consonantal, certo? A opção correta na primeira questão que nós estamos respondendo aqui para vocês é a letra D de Deus. Vamos para a segunda. Por trás, TR, encontro consonantal. De um pequeno homem, QU, dígrafo. Homem, talvez exista uma mulherzinha, LH, dígrafo. RZ, encontro consonantal. NH, dígrafo. Então, nessa frase, nós temos quantos encontros consonantais? 2. Quantos dígrafos? 3. Então, as palavras destacadas apresentam, respectivamente, encontro consonantal, começa com encontro consonantal, tá certo. Dígrafo, tá certo. Homem que talvez tenha uma mulherzinha. E encontros vocálicos, veja pessoal, encontros vocálicos não. É bom lembrar que existem 3 encontros vocálicos. Quando ele fala de encontros vocálicos, nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Ditongo, tritongo e hiato são encontros vocálicos, não temos encontros vocálicos aí, a letra A está errada. Vamos para a letra B. A1, ele diz que começa com um hiato. De novo, pessoal, hiato é um encontro vocálico. Nessas palavras destacadas não tem hiato, portanto, a letra B também está errada. Letra C, encontro consonantal, certo. Ditongo é encontro vocálico e não há encontros vocálicos nessas palavras destacadas. Então, a letra C também está errada. Letra D, tritongo é encontro vocálico, não tem. Ditongo é encontro vocálico, então, letra D. O que nos restou? Nos restou apenas a letra E. E você tem encontro consonantal, o TR, dígrafo, o QU, e dígrafos. Por que ele usou dígrafos no plural? Ele fez alusão a dígrafos no plural porque você tem o LH e o RZ, marca a letra E, que é a segunda questão. A opção correta é a letra E de escola. A próxima. Terceira questão. A palavra Pacaembu. Olha, vou separar. Pacaembu. É uma palavra oxítonas. Oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Erro na palavra Pacaembu. Oxítonas terminadas com a letra U não são acentuadas. É bom lembrar que a palavra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. A palavra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. Vamos separar
Que. Za. Dinamarquesa. Qual é a sílaba tônica? Que. Última, penúltima, ela é paroxítona. Paroxítona terminada em A não é acentuada. Dinamarquesa está errado. Paroxítona terminada em A não é acentuado. E aí a gente separa meses. Qual é a sílaba tônica de meses? Me. Paroxítona terminada em E ou em S também não é acentuado, meses. O que está correto aí é juiz, porque a palavra juiz, você tem o U vogal e o I é vogal. Vogal com vogal é hiato. A segunda vogal do hiato é I, mas não está sozinho. Se estiver acompanhado de S, você acentua, mas estando acompanhado de qualquer outra letra que não seja o S, não deve ser acentuado, então apenas a palavra juiz está correto no número 1. Número 2, não existe púdico. A palavra correta é pudico. Qual é a sílaba tônica de pudico? De. Paroxítona terminada em O, você acentua. Acentua? Não. Então, paroxítona terminada em O não acentua, pudico não é acentuado, está errado. Item, qual é a sílaba tônica de item? Primeiro eu separo a sílaba, item. Eu digo item ou item? Item. Paroxítona terminada em EM não é acentuado, está correto. Moinho, moinho. Qual é a sílaba tônica de moinho? I. Paroxítona terminada em O acentua? Não. Correto. Vez é um monossílabo tônico, terminado em Z, também não acentua, está correto. No número 2, apenas pudico está errado. Não existe a palavra púdico. A palavra é pudico. Anhangabaú, vejam pessoal. A-N-H-Ba-U. O A é vogal e o U é vogal. Vogal com vogal é hiato. Qual é a segunda vogal do hiato? É o U. Tá sozinho? Tá. Então acentua, Anhangabaú tá certo. Táxi. Táxi. Qual é a sílaba tônica? Tá. Paroxítona terminada em I, acentua, tá correto. Mês. Monossílabo tônico terminado em ES, acentua. E vez. Qual é a sílaba tônica? Tá. O E é vogal e o I é semivogal. Vogal com semivogal é um ditongo decrescente oral. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo decrescente oral, tá certo? É acentuado. Estáveis. Dessa forma, se não você tem também correto. Então, o número 3, todas estão corretas. Número 2, 3 estão corretas e no número 1, todas estão erradas. Só depois que você analisar foneticamente, que você fizer a classificação da acentuação gráfica das palavras, uma por uma, só depois disso é que você pode ir para as questões, para que não haja perigo, para que você não corra o risco de errar uma questão de acentuação gráfica. Dessa forma, quanto à acentuação, assinale. Se apenas 3 está correta, pronto, acabou a questão. 1 está correta, errada. Todas estão corretas, erradas. Apenas 2 está correta, errada. Todas incorretas, erradas. Então, terceira questão, letra A de avião. Vamos para a quarta. Bom, quereria. Assim, eu quereria a minha última crônica que fosse. Olha, pessoal, quem determina pessoa, tempo e modo dos verbos. Então você tem quereria,
e fosse. Quem determina pessoa, tempo e modo dos verbos são as desinências. Desinência número pessoal e a desinência modo temporal. A desinência número pessoal da primeira pessoa, na maioria dos verbos, não tem. Na segunda pessoa é o S e a terceira não tem. Primeira do plural é o mos, depois o is e depois o m. A desinência modo temporal vai variar de tempo por tempo. Por exemplo, ria é uma desinência modo temporal que indica o futuro do pretérito do modo indicativo. Fosse, SSE, ela indica, é uma desinência modo temporal que indica pretérito imperfeito do indicativo. Do indicativo não, perdão, pessoal, do subjuntivo. Deixa eu só apagar aqui. Do subjuntivo. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE. Ria, futuro do pretérito indicativo. Dessa forma, nós temos um verbo no pretérito imperfeito do indicativo, no futuro do pretérito do indicativo, e um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a gente pode ir para a questão. Então, ele diz, quereria, aí você já marca, ó, futuro do pretérito do indicativo. Fosse, SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora, depois que você encontra as desinências, modo temporais ou número pessoais, só depois que você encontra a desinência modo temporal ou a número pessoal, você vai para as questões futuro do pretérito e pretérito imperfeito. A opção é a letra D de Deus. Próxima. Quinta questão. Identifique a alternativa em que o sujeito e o predicado estão corretamente classificados. Olha, pessoal. Primeiro, para achar o sujeito, você vai destacar o verbo. Vai destacar o verbo e vai antepor ao verbo as perguntas quem, para a pessoa ou o que. Quem ou o que anteposto ao verbo, eu vou ter uma resposta aqui. E essa resposta eu vou chamar de sujeito. Então, o sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita ao verbo. Apareça onde aparecer ou como aparecer. Então, você não pode se esquecer do conceito de sujeito. Sujeito é a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita ao verbo. Apareça onde aparecer ou como aparecer. E depois que você encontra o sujeito, você vai saber que predicado é tudo menos o sujeito. Você vai saber que predicado é tudo menos o sujeito. Então, primeiro você tem que achar o sujeito para depois ver o verbo. Dessa forma, vamos ver questão por questão. Primeiro destaca o verbo, fizeram. E aí você procura o sujeito. Quem primeiro fez? Professores e alunos.
professores e alunos é o sujeito. Você não pode se esquecer que o núcleo do sujeito é o substantivo ou palavra substantivada. O núcleo do sujeito é o substantivo ou palavra substantivada. Dessa forma, professores é núcleo do sujeito e alunos é núcleo do sujeito. Se você tem mais de um núcleo, você tem sujeito composto. O predicado, como nós falamos aqui para vocês hoje, ele é tudo menos o sujeito. Então, você tira o sujeito, o que sobra é predicado. Então, o predicado é, logicamente, fizeram o vídeo. Isso eu chamo de predicado. Assim, sujeito composto, professores e alunos, certo? Predicado verbal, fizeram o vídeo, certo? A letra A está correta. Mas ele quer isso. Identifique a alternativa em que o sujeito e o predicado estão classificados corretamente, letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. É bom relembrar a classificação do predicado. O predicado, como nós falamos para vocês aqui, o predicado, ele é tudo menos o sujeito. O predicado é tudo menos o sujeito. E nós temos 3 classificações para o predicado. Eu posso classificar o predicado como verbal, não possui predicativos, nem do sujeito, nem do objeto. Eu tenho o predicado nominal. Predicado nominal eu vou ter verbo de ligação, que é o verbo que indica estado, permanência de estado, ou mudança de estado, e liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Finalmente, nós temos o predicado verbo nominal. Nele você vai ter VTD, VTI, VTDI ou VI mais predicativo do sujeito ou do objeto. Quando você expõe para o aluno os predicados e a classificação dos predicados, você não pode se esquecer do conceito de predicado, que predicado é tudo menos o sujeito. Você vai para a questão. Predicado verbal, por quê? Porque em fizeram o vídeo, a função sintática de o vídeo é o objeto direto. Então, esse predicado tem verbo e objeto direto. Se ele não tem predicativo, é um predicado verbal. Pronto, opção correta, letra A. Agora vamos ver por que as outras opções estão erradas. Então, vamos observar por que as outras não estão certas. A família e os vizinhos chamaram a polícia, destaca o verbo. Procura o sujeito. Quem chamou a polícia?
a família e os vizinhos. Isso é sujeito. Quem é o núcleo? Família, vizinhos. Sujeito composto. Sujeito composto a família, os vizinhos e a polícia? Não, errado. A polícia chamaram quem ou chamaram o que? A polícia é objeto direto e o verbo é transitivo direto. Então, por isso que está errado. Quanto ao predicado, o predicado está errado também, porque o predicado é só chamaram a polícia. O predicado é chamaram a polícia. E ele é verbal. Podemos ir para a letra C. Ela é linda. Sujeito ela. É verbo de ligação. Linda, predicativo. Predicativo do sujeito. Sempre que você tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o predicado, doutores e doutoras, ele é nominal. Então, na letra C, você tem realmente sujeito simples, ela, mas o predicado é nominal. E realmente o predicado é linda. Quando o predicado for nominal, o núcleo deste predicado será o nome, será o predicativo. Sempre que o predicado for nominal, o núcleo desse predicado será o nome. Letra D. Destaca o verbo. Verbo haver. Mas o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Ou o verbo haver indicando o tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Sempre que esse verbo for impessoal, ele gera automaticamente sujeito inexistente. Ele é inexistente. Então ele diz, sujeito simples, alunos, errado. Alunos é o objeto direto. Predicado nominal, errado. Predicado verbal. E o predicado verbal aqui é havia alunos na sala. Porque qual é o conceito de predicado? É ainda havia alunos na sala. Faltou só o alunos aqui. Mas qual é o conceito de predicado? Predicado é tudo menos o sujeito. Então, depois que você tira o sujeito, o que sobra é o predicado. Para ratificar a nossa resposta, falam pelos cotovelos. Verbo na terceira pessoa. Olha, o sujeito vai ser indeterminado. Então, nós temos o sujeito será indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural, sem que o sujeito se encontre na oração, implícito ou explícito na frase. Então, também o sujeito vai ser indeterminado quando você tiver VTI mais si, VI mais si, VL mais si, VTD mais si,
mais preposição. Nesse caso, o se é índice de indeterminação do sujeito. O se é índice de indeterminação do sujeito e o sujeito é indeterminado. Beleza? Então a gente pode ir para a questão. Falam pelos cotovelos, sujeito oculto, errado. Sujeito indeterminado, predicado verbal, aí está certo. Falam pelos cotovelos, essa segunda parte está certa, mas a primeira está errada, por isso justifica-se a letra A. Sexta, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante. Isso, pessoal, é uma consequência. A consequência da serenidade da tarde é que você percebia o sino de uma freguesia distante. Vejam que nós temos a primeira oração, era a tal serenidade da tarde, a segunda, que se percebia, e a terceira, dobrando afinados. Então, se nós temos 3 orações, temos 3 verbos, nós temos 3 orações. A segunda oração, ela é uma consequência da primeira oração. Portanto, você chama de subordinada adverbial consecutiva, está correta, e serenidade da tarde, era tal a serenidade da tarde, que isso eu vou chamar de oração principal. Mas vejam, se eu digo, percebendo-se o sino de uma freguesia distante, você tem aí uma reduzida, mas ainda assim indicando consequência. Não temos muito o que discutir aí, porque nas questões de período composto, nessas questões de período composto, vocês têm de observar o seguinte: a oração principal é a oração de sentido completo. A serenidade da tarde era tal. A oração subordinada, qual é o conceito dela? Ela é o termo sintático que falta à principal. Então, o termo sintático que falta à principal, nós chamamos de oração subordinada. Se você tem a relação causa-consequência, causa é o motivo, consequência é o efeito. Primeiro eu tenho o motivo, depois eu tenho o efeito, o que ratifica a nossa resposta na letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Sétimo, mesmo período, ele diz assim, olha, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. A garota aqui que digitou repetiu a questão, então é letra C e acabou-se. Letra C não, perdão, letra B e acabou-se. O que ela fez aqui foi só repetir a questão. Eu acredito que para ter certeza que vocês iriam aprender. Então, se você olhar a sétima e a sexta, estão exatamente iguais. A gente pode ir para a oitava. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então, assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então, vamos lá. Verbo preferir. O verbo preferir, pessoal, tem a seguinte regência. O verbo preferir, ele é VTDI, pede somente a preposição a,
e ele não aceita, em hipótese alguma, elementos intensificadores. Então, nós estamos nos aproximando das 21 horas, vocês que estão nos assistindo, e nós podemos asseverar para vocês exatamente isso. O verbo preferir, ele é VTDI, não aceita elementos intensificadores do tipo prefiro mais isso, prefiro menos isso, e não tem essa história de do que, de que, não tem nada disso. Dessa forma, preferem mais, já está errado. Ó. Os doces do que, aí é que está errado mesmo. Ó. Os legumes. Então, como seria a forma correta? Preferem os doces aos legumes e às verduras. Então, errada a regência da letra A, mas ele quer a que está de acordo com a norma culta. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, que é o que tem aí, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Então, assista a uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Então, faltou a preposição a. Assista a uma TV de LCD. Próxima. Também está errado. Então, errado a letra A, errado a letra B. C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra, a regência do verbo visar. Vejam, o verbo visar, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Assim, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando a títulos e a euros. Também errada a letra C. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica regência do verbo implicar. Implicar, no sentido de resultar ou acarretar, ele é transitivo direto e não pede preposição. Implicar, no sentido de resultar ou acarretar, é transitivo indireto e não pede preposição. Então, construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Correta a letra D, você vai marcar. Mas, quando eu digo a Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação. Pronto. Os verbos informar, avisar, comunicar, certificar, cientificar, são verbos transitivos, diretos e indiretos, mas vão pedir apenas, tá certo? Informou aos mutuários que não haverá prorrogação. O que eles querem é que você tenha um termo preposicionado e um termo não preposicionado. Não importa quem vai estar preposicionado ou quem não vai estar. Eu também poderia dizer, avisou os mutuários de que não haveria prorrogação, por isso o erro da questão, por isso o erro da letra E, questão 8, letra D de Deus. Nona, indique a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Errado. Correto é tratava-se.
Por quê, professor? Porque sempre que você tiver VTI, VI ou VL mais si, esse si eu vou chamar de índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado, então tratava-se de questões fundamentais, está certo. Comprou-se terrenos, errado, porque se você tem VTD mais si ou VTDI mais si, esse verbo é transitivo direto e tem sujeito. Então, não vou dizer comprou, vou dizer compraram-se. Compraram-se terrenos. Errado, tá certo? Errado. Ele quer a correta, né? Então, não é nem a A, porque tem que ser tratava-se, nem a B, porque tem que ser compraram-se, né? Passado, eu vou dizer compraram-se. Precisam-se de datilógrafas. Errado, porque se é VTI tem que ser como precisa-se de datilógrafas. Então também não é essa. Reformam-se ternos. Aí está correto, porque você diz reformam o quê? Resposta ternos. Isso é VTD e isso é o sujeito. E o verbo concorda com o sujeito em número em questão. Então você pode marcar a letra D, já que a letra E é uma transitiva indireta também, não pode ser obedeceram-se, tem que ser obedeceu-se aos severos regulamentos. Ok, doutores? Ok, doutoras? Infelizmente, vamos chegando ao final, tá certo? De mais uma live, chegando próximo às 9 horas. Aí você vai tomar um café, vai beber uma água, vai dar uma descansada e depois vai assistir a essa aula novamente, para que você tire o máximo proveito possível. Então, é muito gratificante sempre poder passar essas noites, esses pedaços de noites, esses momentos da noite com vocês, direcionando-os, fazendo com que vocês se aproximem cada vez mais da aprovação. Desejo a todos uma boa semana, desejo a todos uma boa noite e desejo a todos, principalmente, a aprovação no concurso ou nos concursos para os quais vocês estão se preparando. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau.